Vejam, pessoal, estamos aqui diante de uma das melhores ferramentas aí que você pode ter em sua bancada, porque num pequeno aparelho de baixo custo, a gente tem excelentes ferramentas, como um testador de componentes, um osciloscópio e um gerador de sinais, um gerador de funções, tudo em um único aparelho. Vamos conhecer aqui um pouco do DSO TC3. Esse aqui é uma evolução dos antigos TC1 e TC2, com muitas melhorias e uma excelente ferramenta. Vamos conhecer aqui. Vamos abrir a caixinha dele. Dentro da caixinha dele temos essa outra caixinha de acessório, que são os cabos básicos dele. Esse é o cabo que a gente vai ligar na saída do gerador de sinais. Temos aí o cabo de carregamento do aparelho. E temos aí algumas garrinhas que a gente vai utilizar na hora de testar componentes eletrônicos, para poder agarrar os terminais do componente com segurança e a gente poder trabalhar tranquilamente. Esses são os cabinhos aí que acompanham o equipamento. Quando a gente vai comprar, tem a opção de escolher só o equipamento com o cabeamento básico e tem a opção com a ponta de prova do osciloscópio. E a gente recomenda que você compre com uma pequena diferença a ponta do osciloscópio, que você já vai precisar desse equipamento aí para utilizar seu osciloscópio da melhor forma possível. Uma coisa bem interessante é o manual dele, bem grosso, porque ele vem vários idiomas, inclusive o português. Isso facilita bastante para aprender a manusear o aparelho, porém ele é bem simples. O manual vai reforçar todas as funções, mas ele é praticamente autodidático, bem fácil mesmo. Aqui mais alguns avisos que vem nele. E aqui nós temos o próprio aparelho portátil, uma bateria aí de lítio de 1,5 amperes, ou seja, 1.500 miliamperes. Esse é o TC3. Vamos começar aí ligando esse aparelhinho, um toque aqui no botão vermelho, e aí a gente já pode navegar aqui e mapear as funções principais deste belo aparelho, dessa ferramenta incrível, de baixo custo e excelente benefício que todos podem ter e devem ter um aparelho dele. Conta com um osciloscópio, um gerador de funções. Aqui no menu Tools tem várias opções que a gente vai mostrar já já. E o multiteste, o testador de componentes, que esse foi a primeira função desse aparelho para salvar qualquer pessoa aí que vai mexer com eletrônica, com pequenos reparos, ou grandes também, já que você pode testar a maioria dos componentes, os componentes principais hoje que a gente trabalha aí na bancada eletrônica. Vamos começar a falar um pouquinho logo do osciloscópio. Vamos começar do item aí que chama a atenção, que vem praticamente aí como uma função adicional nesse belo aparelho aqui. Esse osciloscópio dele já serve para a gente fazer muitas coisas, porque ele tem uma frequência aí de medição de 500 kHz. Dá para trabalhar aí com uma ampla faixa de áudio e praticamente todos os reparos aqui de uma bancada a gente consegue fazer já com uma faixa de frequência dessa, reparos que não vai exigir trabalhar com altíssima frequência, a gente consegue já fazer essa leitura, essa medição aqui. Também esse osciloscópio aí tem uma velocidade de 10 megasamples por segundo e, como eu disse, 500 kHz e consegue aí fazer leituras de até 400 volts. A gente vai conseguir aí trabalhar vendo a onda com tensões da rede, 127 volts e até 220 volts. Vamos já fazer teste aí com medição de tensão de inversores de frequência. Vamos conseguir ver a forma da onda e a tensão no próprio osciloscópio. Vamos aí também verificar outras funções, como o gerador de sinais, que tem aí vários tipos de ondas. Vamos entrar aqui. Nós temos onda senoidal, onda quadrada, pulso, triângulo, rampa, contínua, tensão contínua aqui, o gerador muito completo. Na versão anterior era um gerador PWM, esse é um gerador de sinais completo. Também tem o multiteste de componentes, que a gente vai colocar aqui vários componentes nessa entrada e ele vai informar tanto a arquitetura interna do componente quanto se o componente está correto, está em funcionamento pleno, os ganhos e tudo mais. E vamos sair aqui da outra navegada, no menu Tools ainda temos algumas funções adicionais. Nós temos voltímetro aqui, temos teste de circuitos integrados específicos, nós temos leitor de código de infravermelho, para a gente apontar aqui o controle remoto, qualquer controle remoto para o sensor aqui de infravermelho e a gente fazer a leitura do código.
Vamos agora começar a utilização do osciloscópio. Para utilizar o osciloscópio, a gente já vai precisar do acessório que acompanhou, que a gente pegou esse aqui completinho. Ele já vem com um adaptador para a ponteira do osciloscópio e a ponta de prova. Esse adaptador você encaixa aqui, ó, na saída do osciloscópio. Nós temos aqui a entrada do voltímetro, que vai de 0 a 40 volts. Nós temos a saída do gerador de sinais, que tem uma ponta que a gente vai trabalhar com ela já já. E temos aqui a saída ou entrada do osciloscópio. Então a gente vai encaixar esse adaptador, só basta pressionar, e em seguida a gente vai plugar aqui a ponta de prova do nosso osciloscópio. Como a gente vai trabalhar aí com tensão alta, tensão AC da rede, da concessionária, vamos dar OK aqui, nós vamos já fazer a seleção aí da ponteira na posição 10x, para poder chegar aí numa tensão elevada sem danificar o aparelho. Vamos ajustar 10x aqui e vamos fazer o ajuste aqui no próprio osciloscópio, navegando aqui entre os menus. Cada menu que a gente vai navegando aqui, ele vai ficando azulzinho, aí é onde a gente pode mudar. Chegou aqui no 100 volts, aí a gente pode para baixo ou para cima alterar essa tensão. Está no máximo aqui 100, isso é 100 por marcação aqui, por quadradinho, viu pessoal? 50, 20, eu vou deixar em 100, que a gente vai trabalhar com uma tensão mais elevada, então eu vou querer fazer essa leitura de 100. E aqui na escala já está em 10x, olha, poderia ser 1x ou 10x. Nós vamos botar 10x aqui no osciloscópio e 10x aqui na ponteira de prova. Já está aqui a velocidade de medição, 10 milissegundos, e a tensão, a corrente alternada. Então a gente vai aqui já para a leitura dele. Vamos pegar aqui um cabo com a tomada, conectar a tensão da rede e vamos fazer essa leitura aqui. Já conectada aqui a tomada, não está ligada, mas está conectada. Tenha muito cuidado quando for trabalhar, a ponteira de prova aqui separada, para não dar um curto-circuito ou risco de choque. Tenha sempre em mãos aí os mecanismos de proteção e a gente vai fazer a conexão na tomada agora desse cabinho. Pronto. Já dá para verificar aqui, pessoal. Veja a forma da onda, a senoide, a frequência aí, 60 Hz, que é a frequência, e a tensão RMS, que é a tensão que a gente vai ler ali com qualquer voltímetro comum, multímetro comum. Veja que está dando aqui a leitura correta, aqui a rede é 127 volts, estamos com 125 volts, voltagem RMS, voltagem pico a pico, que é a soma do pico e do cume da onda, aqui do vale e do pico. Então a gente tem 355 volts pico a pico, frequência 60 Hz, e depois a gente vai fazer aí a leitura também da forma da onda da saída de um inversor de frequência em 220. Já fizemos aqui a leitura na posição 10x aqui na ponta de prova e na posição 10x aqui no osciloscópio. Lembrando que a frequência de varredura aqui desse osciloscópio é até 500 kHz. Dá para você trabalhar muito bem com esse aparelhinho. Já com a tomada desconectada, vamos aqui desligar a ponta de prova, com o cabo já desenergizado, e vamos passar a trabalhar com outra função desse super equipamento aqui. Vamos desconectar a ponteira de prova aqui do osciloscópio dele, vamos voltar para o menu e vamos ver o gerador de sinais. Para a gente trabalhar com gerador de sinais, a gente vai precisar de um acessório que vem nele, que é esse cabinho aqui do gerador. Vamos só conectar aqui na porta DDS, que é a porta de saída do sinal, e a gente já pode navegar nesse menu. Tá OK? Aqui a gente tem a opção dos tipos de onda, onda senoidal, onda quadrada, pulso, triangular, rampa, ajustar aí em tensão, em amplitude de até 3.3 volts, escolher aí a frequência do gerador. Nosso gerador aqui do TC3, ele vai de 1 a 100 kHz, e a saída a gente pode ajustar de 0 até 3.3 volts de amplitude da onda. Agora, como é que a gente vai testar aqui esse gerador? Vamos pegar um osciloscópio de bancada aqui, que a gente tem, e vamos jogar a saída do gerador na entrada daquele osciloscópio, e vamos dar uma comparada na forma de onda. Vamos fazer aqui a conexão. E a gente já pode comparar a onda gerada aqui no TC3 com a onda exibida ali no osciloscópio de bancada. Vamos lá. Vamos dar um ajuste aqui no automático.
E aí a gente tem aqui praticamente, vou puxar o osciloscópio mais para cá, para ver se fica melhor para vocês verificarem. A onda que a gente está gerando aqui no TC3 é a onda que a gente está lendo aqui no osciloscópio. Estamos gerando aí uma onda de formato rampa, 60 Hz, você pode verificar aqui a frequência, 60 Hz, uma amplitude de 3,3 volts, aqui fazendo a leitura mais precisa, mais ou menos 3,49, sempre dá uma variaçãozinha, mas aí, vamos mudar o formato de onda aqui no gerador e a gente vai ver que vai acompanhar lá na leitura do osciloscópio. Ó, a onda em formato pulso, onda quadrada, onda senoidal. Aqui, se a gente quiser alterar aqui a frequência, está em 60 Hz, a gente vem aqui e vai subindo. Ó. Vamos voltar aqui para cima, run, e aí vamos subindo aqui, ó, 70. Você veja que vai subindo aqui também. 80 Hz, já está aqui também, 90, 100, e aí vai para frente. A gente vai subindo aqui a frequência e vai mostrando no osciloscópio. Ou seja, você tem uma ferramenta aqui, um gerador de sinais também, nesse excelente aparelho. Osciloscópio, gerador de sinal e testador de componente e ainda outras funções. Vamos agora dar uma verificada no testador de componentes. O que é que a gente vai fazer? Vamos desconectar aqui o cabinho do gerador de sinal. Já perdeu ali a referência no osciloscópio. A gente vai afastar ele mais aqui. E agora vamos trabalhar com o testador de componentes e depois outras ferramentas aí disponíveis no TC3. Incrível essa ferramenta aí que a gente deve ter na bancada, porque você ter um testador de componente, um multiteste, com um osciloscópio e ainda um gerador de sinais, tudo em um aparelho que gira em torno de 200 e poucos reais, 260, 270, talvez 280, dependendo aí da variação do dólar. É incrível a quantidade de funções desse aparelho aqui. Vamos agora sair aqui do gerador e vamos retornar aqui para o menu principal e vamos entrar aqui no multiteste. E aí a gente já vai pegar alguns componentes eletrônicos. Um deles, incrível, é o teste de diodo Zener. Quem conhece aí o diodo Zener, ele vem com algumas inscrições aqui que determina qual a tensão do diodo Zener. Só que às vezes essa referência apaga e às vezes a gente fica impossibilitado de utilizar o Zener se a gente não tiver um testador que indique qual a tensão de trabalho do Zener. E o TC3 ele já indica aqui, tem uma entrada onde ele vai fazer a medição do Zener e indicar qual a tensão de trabalho. Lembrando que a faixa de tensão do Zener que o TC3 trabalha é Zeners de até 32 volts, ele vai identificar. Tem só a identificação aqui do catodo e do anodo, que é o K de catodo e o A de anodo, e essa faixinha aqui, que é o catodo, é a posição que você vai colocar aqui no K. Você olha o desenho, é uma faixinha sempre no K e o outro terminal no anodo para poder ele fazer a medição. Vamos aqui dar um OK, e ele já vai identificar, é um Zener de 10 volts, está indicando 9.9. Eu já peguei um aqui que estava com a tensão identificada aqui no terminal, aqui terminal não. Estava escrito aqui, era um Zener de 10 volts, e a gente testou para comparar, e ele mostrou realmente que são 10 volts aí a tensão de trabalho desse Zener. Vamos verificar aqui alguns componentes, como capacitor eletrolítico, um maior e outro menor. Vamos trabalhar aqui com capacitor bipolarizado poliéster, com transistor FET e NPN comum, e vamos ver como ele mostra aqui no testador. O transistor são 3 terminais, a gente liga no 1, 2 e 3, vamos dar o OK aqui e ver que tipo de transistor é esse. Aqui um transistor NPN comum, e aí ele já identifica, mostra a estrutura interna do componente, mostra o ganho e as informações técnicas. Aqui no terminal 1, aqui nós temos a base, no 2 o coletor, no terminal 3 o emissor. Trata-se de um transistor NPN e com seus respectivos ganhos, corrente, e a gente vai pegar outro agora, para ver se a gente identifica aqui no testador também, e dá o OK teste. Nós temos aí um transistor FET, mostrando aí no terminal 1 o source, no 2 o dreno, no 3 o gate, toda a estrutura de um transistor JFET, de canal N. Vamos agora testar um capacitor polarizado, capacitor eletrolítico, e aqui a gente já tem mais algumas funções bem legais. Porque além da capacidade desse aqui, um capacitor nominal de 100 UF. Vamos ver se ele consegue identificar aí a margem. Pode ter alguma variação, os capacitores geralmente têm. Vamos lá. E aí ele fazendo o teste do capacitor. Vamos aguardar um pouquinho. Já identificou o capacitor como 104 UF. E traz ainda a tensão de perda veloz,
e também a ESR, que é a resistência interna do capacitor. Além de dizer a capacitância do capacitor, que é muito importante, traz outro dado muito importante, que às vezes você mede aqui, o capacitor de 100 UF está dando 100 UF, mas ele não está funcionando. Por quê? Porque ele vai estar com a ESR, uma resistência interna alterada. E aí, com esse aparelho, a gente consegue verificar o nível de ESR e comparar na tabela e ver se ele está ok ou não. E a gente já identifica vários problemas aí no circuito. Vamos pegar esse outro capacitor, eletrolítico também polarizado, e colocar aqui nos terminais do multiteste e verificar a leitura dele. Já está testando. Já identificou um capacitor com 911 nanofarad. Ele é de 1 UF, pessoal, é 1000 nanofarad. Ele está dando 911 nanofarad, ou seja, 0,91 UF, aqui é 1. Está dentro da margem aí de tolerância dele, não é um capacitor de precisão, indicando a ESR de 0,18 ohms, resistência interna dele, e uma perda de tensão de 1,9%. E agora vamos testar um capacitor de poliéster aí despolarizado, que também, mesmo sem identificação aqui, tem as cores, mas não tem escrita nada, pode facilitar a vida de quem está trabalhando aí identificar. Eu consigo identificar por causa da tabela de cor. Vermelho 2, violetas 7, amarelo multiplicador por 4 seria um capacitor de 270 nanofarad. Mas aí aqui ó, já identificou 266 nanofarad. Capacitor dentro aí da margem da leitura, tudo ok. E ainda temos outro menu, além desse testador aqui que testa inúmeros componentes, também como resistores. Vamos testar os resistores aqui. Um resistor de alta e um resistor de baixa. Nós vamos ter um resistor que eu separei de 22R e outro de 68, acho que 68 não, 56K. Vamos testar aqui. Vamos ver aqui. Esse é o de 56K, está dando 54,3 dentro da margem. E agora um resistor de baixa, 22R. Vamos ver se ele faz a leitura também tranquilamente aí dos resistores de baixa resistência. Aqui, ó, 20,2. É um resistor bem baixinho e ele lendo completamente toda a função aí. Testador de componente excelente. Agora, vamos voltar aqui no menu adicional, Tools, dá um OK. Aí nós temos a função aqui de liga-desliga, teste de voltagem. Esse aqui, pessoal, teste de voltagem, a gente consegue fazer leituras de tensão de até 40 volts. Eu vou conectar aqui a ponta de prova. Nele aqui, funciona como um voltímetro de 40 volts. Eu vou pegar aqui uma bateria para a gente fazer o teste aqui da precisão. Pronto, já voltamos aqui com uma bateria de 9 volts comum. Sem querer já fiz até o comercial da marca, mas não é a intenção. Vamos lá, plugar o negativo aqui no negativo da bateria. É uma bateria de 9 volts, bem comum. Vamos ligar o positivo aqui no terminal positivo da bateria. E aí a gente já tem a leitura aqui da tensão dessa bateria. 9,2 volts. Bateria em bom estado, com a tensão nominal na margem aí, para o que ela oferece, que é 9 volts. Um voltímetro que a gente pode utilizar na faixa até de 40 volts. Dá para medir muita coisa aí na sua bancada. Vamos desconectar aqui a carga, a tensãozinha que estava medindo. Desconectar esse cabo aqui, que tanto é para o gerador de sinais quanto para o voltímetro. O outro é para o osciloscópio, você deve ter a ponteira. E temos também a função aqui de testar alguns componentes eletrônicos, alguns circuitos integrados específicos e o decodificador do infravermelho. A gente pode apontar qualquer controle remoto aqui e ele vai mostrar o código desse infravermelho que está gerando. Vamos pegar um controle aqui. Já pegamos aqui um controle. A gente chega aqui navegamos até o menu 5, IR Decoder, dá OK. E aí aperta aqui o controle, vai alterando aqui, ele vai mudando o código. A gente vai fazendo aqui cada tecla um código diferente. E a gente aponta para o sensorzinho IR aqui e vai mostrando aqui o código de cada botão. A gente já pode decodificar os códigos. Tem a função aqui de calibrar, mas a gente não vai fazer isso, que ele já veio calibradinho. Depois de um tempo, você vem aqui no menu Tools e calibra e utiliza essas ferramentas. Ou seja, nós temos aí teste de infravermelho e alguns testes específicos no menu Tools. Nós temos testador multiteste de componentes, mostrando a estrutura interna e as características de inúmeros componentes. Nós temos osciloscópio, gerador aí até 500 kHz, medindo tensões de até 400 volts, e um gerador de sinal de 1 a 100 kHz com amplitude de 3,3 volts, que dá para salvar um agente aqui de muitas situações na nossa bancada. Vamos fazer um teste agora com o nosso osciloscópio novamente, testando aí a tensão na saída de um inversor e a qualidade da onda de um
inversor com tensão de saída em 220 volts. Montamos aqui, pessoal, um inversor de tensão, entrada 24 volts, saída 220, e vamos ver a forma de onda e a tensão aqui de leitura. Colocamos aqui na tensão máxima de leitura por quadro de 100 volts, ponta de prova vezes 10, colocamos a ponta aqui também vezes 10, plugamos aqui na entrada do osciloscópio e vamos ligar esse conector aqui, essa tomada, na saída do inversor e verificar a tensão e a forma da onda. Veja, nós temos aqui, deixa eu encaixar direitinho, nós temos aqui tensão RMS 220, veja se você vê. Tensão RMS, deixa eu focar. Tensão RMS 220 volts, frequência 60 Hz, onda senoidal perfeita, a gente fazendo aí a leitura de um inversor de frequência de 220 volts. Podemos verificar toda a tensão corretinha dele, pico a pico, dando aí 620, que é a diferença entre a tensão aqui do vale e do pico da onda. Não é a tensão que a gente mede no multímetro, no voltímetro aí a gente mede a RMS, que é 220 volts. E a gente tem aqui frequência e forma de onda, um belo inversor, onda senoidal pura, 60 Hz, e com esse aparelho a gente consegue fazer leituras aí, medições na rede 110, 127 e 220 volts, aí verificando a qualidade, a forma da onda, a frequência, tudo isso. Um super aparelho. Vamos desligar aqui o inversor, pra gente. Veja, desligou, já caiu a onda aqui. Esse foi o nosso teste aí, nossa apresentação dessa incrível ferramenta. Ferramenta de mão, portátil, carregável, bateria lítio da Finirce. Finirce. Excelente aparelho aí, enviado pela Finirce para a gente mostrar, apresentar para vocês. O link desse aparelho e da loja da Finirce está aí na descrição do vídeo. Conheça essa bela ferramenta. Você vai ter um gerador de sinais, um osciloscópio, um multitestador de componentes, decodificador de infravermelho, tudo em uma única peça, portátil, na bancada, na média aí hoje, na data desse vídeo, em torno de 270, 280 reais. Incrível essa ferramenta, ferramenta que ninguém poderia deixar de ter. Beleza?